Ora boas, eu neste momento gostaria de falar acerca de filosofia da ciência e diferenciando e desconstruindo e analisando dois pontos fundamentais, que é o que é provado cientificamente, ou a diferença entre estar provado cientificamente e ser convenção científica. Quero com isto dizer que há muita coisa que já foi provada cientificamente, mas que ainda não é convenção científica. E o facto de ainda não ser convenção científica, que é provado por uma maioria, por exemplo, dentro de uma comunidade científica, não quer dizer que seja pseudociência. Também o facto de pessoas dizerem que algo é ciência não quer dizer que seja mesmo ciência ao invés de ser pseudociência. Nós temos que compreender que há muito conservadorismo na ciência. E há muitas coisas que já foram provadas cientificamente e que ainda não se tornaram convenção científica. Não quer dizer que não sejam ciência. Acho, por exemplo, que isto acontece, por exemplo, quando um físico teórico lança uma teoria e depois, em termos de física experimental, demora tempo a provar se essa teoria se sustenta ou não empírico-objetivamente, se sustenta ou não através da experiência. Por exemplo, acho que houve uma teoria de Albert Einstein, por exemplo, já não me lembro qual, que demorou cerca de 30 anos a ser provada ou ser tornada convenção científica, por exemplo. Isto é muito complicado. O terreno da ciência também é muito complicado. Há muito conservadorismo na ciência. Há muita coisa que já foi provada cientificamente e que ainda não é convenção científica porque existe muito conservadorismo científico. E mesmo aquelas autoridades científicas que consideram, por exemplo, pomposamente que a experiência é o grande juiz da ciência, mesmo essas também fogem muitas vezes de determinadas referências científicas porque não querem colocar em causa determinados paradigmas científicos, porque não querem colocar em causa determinadas crenças científicas, que às vezes nem sequer são propriamente crenças científicas, são crenças intelectuais, são crenças ético-morais, são crenças espirituais, são crenças seja o que for, crenças políticas. Nós temos que compreender que o terreno da ciência é um terreno difícil também, um terreno muito complicado, também há muita fuga da experiência, daquela que tanto se idolatra, por exemplo. Há muita coisa que vai sendo provada cientificamente, mas como está associada a coisas que normalmente são consideradas pseudociência, que demora muito tempo, ou que ainda não se tornou convenção científica por causa disso. Nós temos que ser inteligentes, nós não devemos ser ignorantes por escolha. E muitas vezes se falha naqueles princípios que eu considero fundamentais para a verdade, que é, por exemplo, o princípio da verificabilidade, ou verificalidade. É que uma pessoa fecha sem preconceitos, em vez de ir verificar, ir para o campo, por exemplo, estudar, investigar e poder-se verificar empírico-objetivamente, poder-se verificar através da experiência se é algo que se sustenta ou não cientificamente. Isto não se trata apenas da relação entre a física teórica e a física experimental, por exemplo, da física aplicada. Há muita coisa que já foi provada cientificamente e que ainda não se tornou convenção científica, repito-me, porque há muito conservadorismo da ciência. E nós devemos ter muito cuidado quando, ou muita atenção, muita desconstrução e análise, quando mesmo autoridades científicas rotulam determinadas ciências, ou não, de pseudociência, porque elas poderão ou não ser pseudociência. Os cientistas também vivem dilemas emocionais. Imaginem um grande académico científico, um grande académico da ciência, passa a vida toda a dizer a si mesmo e aos seus alunos, por exemplo, e a outras pessoas, que determinada coisa é impossível. E de repente aparece um cientista qualquer, se calhar mais não tão notável ainda, um novo cientista que prova cientificamente aquilo que aquela grande autoridade considerou impossível até então. Mas vocês acham que essa grande autoridade vai querer colocar-se em causa? Aquele ego todo, aquela arrogância vai colocar-se em causa e vai estudar o assunto difícil, eventualmente, que outra pessoa mais retirada do meio académico provou cientificamente? Não. Não quero, não. Pensam que todas as grandes autoridades científicas, todos os grandes intelectuais da ciência são infalíveis? Estão comprometidos com a verdade sempre? E com o grande avanço científico? Pensam que são humildes todos? Que querem que a ciência avance, não querem pomposamente buscar reconhecimento a toda a força? Nós temos que compreender que há cientistas que, por não terem autoestima e por estarem sempre à procura de reconhecimento, grandes autoridades científicas, até não tenho de dar nenhum nome, eu tenho a desconstruir filosoficamente,
Vocês acham que essas pessoas não têm problemas em provar cientificamente algo, ou ir estudar, ir investigar algo que possa colocar em causa crenças que passaram a vida toda a afirmar? Claro que têm muita dificuldade. O facto de algo ser provado cientificamente e demorar a tornar-se convenção científica não implica só o tempo que demora várias pessoas a estudar e investigarem o caso ou determinada proposta evolutiva e transformadora. Assim por si só. Existem muitos cientistas, muitos académicos que fogem de determinadas experiências porque a priori consideram pseudociência. Porque a priori consideram pseudociência de forma preconceituosa. Criaram o conceito anterior à experiência, que é o preconceito, o pré-conceito, conceito anterior a alguma coisa. Nesse caso, a experiência. E muitas vezes estes cientistas são aqueles que mais afirmam pomposamente, mais uma vez, a experiência é o grande juiz da ciência. Nós temos de aprender a refletir sobre essas coisas. Temos de aprender a colocar em causa essas coisas. Não é só assumir acriticamente aquilo que recebemos nas escolas. Nós somos formatados nas escolas, não quer dizer que o sistema seja totalmente perverso, mas há estas lacunas, há estas gralhas, há estas falhas. E nós somos responsáveis por colocarem-se em causa. Não temos de ser ignorantes por escolha, não temos de ser só absorver, só imitar aquilo que os outros fazem. Imitar aquilo que os outros fazem porque é mais fácil de ser reconhecido quando se imita, quando é fácil de compreender. Agora, quando uma pessoa começa a tocar em assuntos difíceis, pronto, como não se é reconhecido imediatamente por estar a colocar muitas coisas em causa, pronto, as pessoas já não querem. Porque imaginem que algo provado cientificamente foi rotulado, imaginemos que algo foi mesmo provado cientificamente, com critérios de exigência. Imaginem que isso que foi provado cientificamente é um assunto que foi considerado pseudociência por muitos grandes intelectuais, grandes autoridades. Claro que muitos cientistas que até já tenham provado isso cientificamente, vão ter muita dificuldade em afirmar-se. Em afirmarem-se. E afinal isto foi mesmo provado cientificamente. Claro que vão ter medo de ser ridicularizados, claro que vão ter medo de não serem reconhecidos imediatamente. Porque há muita gente, e eu já ouvi até uma pessoa que estudou ciência a falar que adoraria ganhar um prémio Nobel. Que adoraria receber grandes prémios de reconhecimento através de investigação científica. E claro que aquelas pessoas que estão a estudar aquilo que já foi rotulado preconceituosamente por pseudociência têm de ter a noção que muitas vezes poderão ser ridicularizados. Já aconteceu ao longo da história, muitas vezes. Não é fácil fazer revoluções científicas. Principalmente quando as grandes autoridades científicas fogem de determinadas referências empíricas, referências de experiências que possam provar algo ou colocar em causa os grandes paradigmas, os paradigmas dominantes. Há sempre um momento de crise. Nós estamos a atravessar uma nova era em que muita coisa está a ser provada cientificamente, mas como toca em determinados assuntos que já foram rotulados em termos de tradição da pseudociência, não entram no campo da convenção científica, porque as pessoas nem sequer se interessam por isso. Os grandes académicos nem sequer se interessam por isso. Mas atenção, já foi provado cientificamente, até por académicos, alguns se calhar foram ridicularizados. As grandes revoluções começam sempre por minorias e muitas vezes começam só por uma só pessoa. Portanto, o que eu apelo em termos de filosofia da ciência é que nós primeiro saibamos colocar em causa mesmo as grandes autoridades científicas. Saibamos refletir, saibamos analisar, saibamos construir e não assumir acriticamente aquilo que absorvemos na escola, por exemplo, aquilo que absorvemos em termos de educação. Temos de aprender a colocar em causa mesmo as maiores autoridades científicas, porque elas também falham. E nós somos responsáveis por isso. Se desejamos um mundo melhor, um mundo em que se avança tecnocientificamente, devemos colocar isso em causa, porque o mundo tem avançado muito em termos tecnológicos, mas em termos científicos já não se faz uma grande revolução há algum tempo. Desde a grande revolução da física quântica, por exemplo. O que tem acontecido agora até então é essencialmente a evolução tecnológica, com a ciência que já se desenvolveu. Vamos refletir um bocadinho acerca disso. E para sermos livres, em termos de sermos independentes intelectuais, em termos de intelectualidade, e para sermos livres em termos de intelectualidade. É muito importante termos isso em conta. Portanto, cumprimentos filosóficos.